Daniel, capítulo 9, nós vamos ler apenas do versículo 20 ao 27, que fala das 70 semanas de anos proféticos que nós estamos vendo. Nós estamos examinando esta profecia e hoje queremos concluir esta profecia. A partir do versículo 20 de Daniel, capítulo 9, nós lemos assim: Daniel está orando até o versículo 19, ele está fazendo a sua súplica, lançando a sua súplica diante de Deus, pedindo perdão para os seus pecados, para o pecado do povo de Israel. Ele já está aqui muito velho, já com quase 90 anos de idade, mas ele percebeu pela leitura da Bíblia, no livro de Jeremias, que o cativeiro da Babilônia iria durar apenas 70 anos e 68 já haviam decorrido. Então Daniel começa a orar a Deus. E o versículo 20 diz: enquanto estava eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim, enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, isto é, o anjo Gabriel, que aparece na visão anterior a ele, do capítulo 8, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Era por volta das 3 horas da tarde ou 15 horas. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos ou o Santíssimo. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. Outras versões dizem: será morto o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele aqui refere-se ao príncipe que há de vir, fará um pacto firme com muitos por uma semana, muitos judeus, que a profecia se refere aos judeus, por uma semana, semana de anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Que Deus abençoe esta palavra, o teu espírito. Irmãos, nós já vimos quase que o total desta profecia. Nós paramos ali até o versículo 26, quando Jesus vai cumprir esta profecia. Ele cumpre a profecia e morre exatamente no final da 69ª semana. Falamos também da instituição da Páscoa, baseado em Êxodo capítulo 12, versículo 1 até o versículo 14, quando então mostramos que Jesus é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que foi sacrificado por nós. Jesus, ele, de acordo com o texto bíblico, o cordeiro teria que ser separado no 10º dia do mês de Abib, que corresponde ao mês de Nisan, no calendário persa, e esse cordeiro era separado para o sacrifício e guardado de uma forma separada
até o 14º dia, quando então todo o povo de Israel, toda a congregação deveria matá-lo entre as 2 tardes. A primeira tarde começava ao meio-dia e até às 13 horas, às 15 horas, às 3 horas da tarde. A segunda tarde começava às 15 horas e até às 18 horas, ou seja, das 3 da tarde até às 6 da tarde. Jesus morreu exatamente às 3 horas da tarde ou às 15 horas, cumprindo assim esta profecia. Pilatos, como nós já vimos, perguntou aos líderes do povo e a todo o povo: que farei então de Jesus chamado Cristo? E a resposta foi: crucifica-o, crucifica-o. Aqui então aconteceu algo no mundo espiritual muito importante que nós gostaríamos então de prosseguir daqui. Nós vamos então pegar a última semana, ou a semana da crucificação, aquilo que aconteceu com o Senhor na semana da crucificação. Irmãos, Jesus entra triunfalmente em Jerusalém no 10º dia do mês de Abib, ou do mês de Nissan, do ano 29 ou 33. Nós mostramos, quando já falamos anteriormente, que há um erro no nosso calendário de 4 anos. Na verdade, nós não estamos em 2009, nós estamos em 2005, porque, de acordo com os cálculos matemáticos, Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo. Ou seja, ele teria nascido, na realidade, 4 anos antes dos cálculos feitos pelos que instituíram o atual calendário, o calendário gregoriano Dionísio Exíguo. Baseados nos cálculos desse matemático, que foram feitos esses cálculos, e há um erro ali de 4 anos, como nós já falamos. Então, no ano 29 ou 33 da nossa era. E ele vai cumprir, então, a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Como é que Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém? Gostaria que você abrisse comigo a Bíblia, porque tem um versículo que eu quero chamar a sua atenção. Em Marcos, capítulo 11, nós encontramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quero dizer a você que todos os 4 evangelhos relatam esse fato, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, com algumas variações ou variantes, mas o fato vem relatado ali. Diz o capítulo 11... ora, quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que nela entrardes, encontrareis preso um jumentinho, em que ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que fazei isto? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo tornará a enviá-lo para aqui. Foram, pois, e acharam o jumentinho preso ao portão do lado de fora da rua, e o desprenderam. E alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: que fazeis desprendendo o jumentinho? Responderam como Jesus lhe tinha mandado, e lhe o deixaram levar. Então trouxeram a Jesus o jumentinho, e lançaram sobre eles os seus mantos, e Jesus montou nele. Muitos também estenderam pelo caminho seus mantos e outros ramagens que tinham cortado nos campos. E tanto os que precediam como os que os seguiam clamavam: Hosanas, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi, Hosanas nas alturas. Agora o versículo 11 é um versículo estranho que você vai entender agora. Tendo Jesus entrado em Jerusalém, foi ao templo, e tendo observado tudo em redor, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Irmãos, Jesus foi ao templo, verificou, estava tudo em ordem,
a partir daquele momento, ele vai se separar para ser crucificado no 14º dia. Era o dia 10 de Nissan, ou seja, o dia em que ele se separou. Naquele dia 10 do mês de Abib, ou do mês de Nissan, Jesus se auto-separou como o Cordeiro de Deus para o sacrifício. É isso que esse texto, principalmente o versículo 11, nos esclarece. Jesus olhou, estava tudo em ordem, tudo pronto. A partir dali, o Senhor Jesus Cristo não se ausentou mais de Jerusalém. Ele ficou nas cercanias da cidade, né, nas vilas ali. Betânia ficava a 3 quilômetros apenas da cidade, e ele então não se ausentou mais de Jerusalém. Ele se auto-separou como o Cordeiro de Deus para o sacrifício. É por isso que João Batista, olhando para Jesus, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante nós observarmos que os sacrifícios dos cordeiros antigos, na lei de Moisés, ele cobria o pecado. O sangue era derramado sobre o altar para cobrir o pecado daquela pessoa que oferecia o sacrifício. Mas quando Jesus ele derrama o seu sangue, a Bíblia diz que ele é o Cordeiro que tira o pecado, não que cobre, mas que remove o pecado, que muda a nossa natureza. Isso aconteceu no dia 10 de Abib. Jesus se separou para ser sacrificado no dia 14. E assim foi. Mais tarde, o Espírito Santo, inspirando o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, na última parte está escrito: porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado. Jesus foi o Cordeiro Pascal. Os irmãos se lembram lá que eu falei na última ministração que fizemos sobre este assunto, que o cordeiro tinha que ser sacrificado, assado ao fogo e comido por toda aquela família ou aquele grupo de famílias naquela noite, na noite em que o anjo da destruição passou sobre o Egito, e aonde ele não encontrou o sangue do cordeiro marcando a porta, ele entrou e destruiu os primogênitos. Mas aonde ele encontrou o sangue, ele passou por cima. Por isso, Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado. Jesus, ao entrar triunfalmente em Jerusalém, ele faz alguma coisa que apenas o evangelista Lucas registra. Vamos ver em Lucas capítulo 19, e você vai entender agora por que Jesus chorou sobre a cidade. Se você olhar, capítulo 19, versículos 28 a 40, fala exatamente da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Desse texto que nós lemos agora há pouco em Marcos. Mas a partir do versículo 41, há um relato sobre Jesus chorando sobre a cidade. E diz aqui o versículo 41 de Lucas 19: e quando chegou perto e viu a cidade, chorou sobre ela. A cidade aqui é Jerusalém, dizendo: ah, se tu conhecesses. Outras versões dizem: ah, se tu soubesses, ao menos neste dia, o que te poderia trazer a paz. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te apertarão de todos os lados, e te derribarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão sobre ti pedra sobre pedra, porque não conhecestes o tempo da tua visitação. Irmãos, quando Jesus subiu a encosta do Monte das Oliveiras, e lá de cima ele viu a cidade de Jerusalém, eu estive nesse lugar, nós estivemos lá em 91, você vê toda a cidade de Jerusalém, a começar da esplanada do templo, onde estava o templo. Jesus, dali de cima, ele chorou sobre a cidade. Por que Jesus chorou? Porque Jesus se lembrou da profecia que nós estamos estudando, de Daniel capítulo 9. Porque poderia ser diferente, a história dos judeus e a história da humanidade poderia ser outra,
se os judeus tivessem recebido Jesus de Nazaré como o Messias. A história seria outra. Irmãos, eu não sei como seria a história, nós não sabemos, isso é só Deus que poderia dizer, mas seria outra. Mas Jesus sabia que ele iria ser rejeitado, e por isso é que ele chorou sobre a cidade e disse essas palavras: ah, se tu conhecestes ao menos neste dia o que te poderia trazer a paz. Os judeus nunca tiveram paz. Eles buscam essa paz até hoje. Eles estão tentando fazer tratado de paz com os palestinos, com os árabes. Eles nunca tiveram paz, porque eles disseram a Pôncio Pilatos sobre o sangue de Jesus. Pilatos diz: eu sou inocente do sangue deste homem. E lavou ali as suas mãos, naquele gesto simbólico. Mas os líderes e o povo disseram: que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E o resultado foi que caiu sobre os judeus. E eles foram dispersos pelo mundo inteiro. E viveram sem paz durante 1878 anos, até que se reorganizaram como nação, como país, e criaram o moderno Estado de Israel. E tem mais de 60 anos que eles estão lá e não têm paz. Jesus disse: ah, se tu soubesses ao menos neste dia o que te poderia trazer a paz. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. O que é que poderia trazer a paz? Se eles tivessem recebido triunfalmente Jesus e colocado Jesus na posição de Messias, tivesse reconhecido nele como sendo o Messias esperado. Mas as autoridades do povo, os sacerdotes e o próprio povo, manipulado pelas lideranças, pediram a Pilatos que o crucificasse. Jesus então chorou porque ele viu o futuro. Ele diz que dias virão. Irmãos, isto foi no ano, vamos dizer, 33 da nossa era. No ano 70, as legiões romanas, na Páscoa de 1970, do ano 70, na Páscoa do ano 70, exatamente alguns anos depois, as legiões romanas cercaram a cidade de Jerusalém, sitiaram-na, e a destruíram, não deixando pedra em cima de pedra, e mataram 1.100.000 judeus. Sobraram apenas, segundo o historiador Flávio Joséfos, que acompanhou as legiões romanas nisso, apenas 98.000 sobreviveram, que foram vendidos como escravos e espalhados pelo mundo. Jesus disse: exatamente esta profecia vai se cumprir alguns anos depois. Por isso é que ele chora sobre a cidade. Ele se lembra de Daniel, capítulo 9, especialmente o versículo 27. No final da 69ª semana, com a rejeição e morte de Jesus como Messias, Deus fez uma coisa tremenda. Deus fez parar a história profética do povo de Israel, não a história secular. Gostaria que você entendesse isso. A história secular continuou, tanto que eles continuaram até os dias de hoje, e foram preservados até os dias de hoje. Mas a história profética, Deus fez parar ali na 69ª semana, com a morte do Messias. E, ao fazer parar a história profética, Deus abriu um parêntese que está durando até hoje. E, neste parêntese, Deus fez a revelação da dispensação da graça, que já dura quase 2000 anos. Irmãos, até ali a salvação era pela lei. Você tinha que cumprir todos os mandamentos da lei. Se você quebrasse um só, e eu não estou falando dos 10 mandamentos, tem muita gente que quando pensa em lei, pensa nos 10 mandamentos, mas eram 614 mandamentos que os judeus tinham que cumprir. Se você pegar em todo o Antigo Testamento, você vai achar 614 mandamentos, desses 365 eram proibitivos. Não farás isso, não farás aquilo, não farás aquilo outro, não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. E os restantes eram positivos. 614. A salvação era
pela prática da lei. Portanto, era quase que impossível as pessoas se salvarem, porque num ou noutro eles escorregavam, não é verdade? Eram muitos mandamentos para serem cumpridos. E Deus parou ali, não é somente a história profética, mas também ele encerrou o período da dispensação da lei e inaugurou a dispensação da graça, que está durando quase 2000 anos. A dispensação da graça, ela começou no dia de Pentecostes, quando veio o Espírito Santo e foi revelado então o mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que é a igreja. Você não vai achar no Antigo Testamento nada referente à igreja. É um mistério que Deus deixou oculto para dar a oportunidade aos judeus. Por isso que a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, que Jesus veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Ele veio para os judeus. É por isso que Jesus tem, em certos trechos do Novo Testamento, ele tem algumas atitudes que nos chocam. Não é? Ele veio, ele disse, olha, eu vim a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele tinha que dar a oportunidade. Por isso que ele chorou. Ele diz, olha, aqui está a oportunidade de vocês. Mas como Israel rejeitou, então abriu-se a oportunidade ou a dispensação da graça. Aí Deus vai revelar através do apóstolo Paulo e outros apóstolos. Eu quero ler esses 3 textos com os irmãos. Vamos pegar o primeiro em Efésios. O Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo ao escrever a carta a Éfeso, a igreja em Éfeso. E nós lemos assim, no capítulo 3. Por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, os gentios, a palavra gentios quer dizer estrangeiros, aqueles que não são judeus de raça e, portanto, não seriam herdeiros das promessas divinas. Por amor de vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus. Olha aqui a palavra dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Ele está falando aqui aos crentes de Éfeso, aqueles convertidos. Ele não está falando a judeus, ele está falando a gentios. E continua, como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima em poucas palavras vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito, isto é, no Espírito Santo, aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus que me foi dada, conforme a operação do seu poder. A mim, o menor ou o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja, aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui está então, irmãos, esse mistério é a formação da igreja, ou seja, os gentios foram chamados para pertencer ao corpo de Cristo juntamente com os judeus. Vamos ler também Colossenses, capítulo 1, um pouquinho para frente, você vai achar, depois de Filipenses, a carta aos Colossenses. No capítulo 1, versículo 24 a 27, diz assim: agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja, da qual fui constituído ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, a fim de cumprir a palavra de Deus,
o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Diga assim, que é Cristo em mim, a esperança da glória. Sabe, irmãos, se os judeus não tivessem rejeitado Jesus, eu não seria como que os gentios, estrangeiros, iriam integrar. Deus haveria de fazer alguma coisa, mas aqui está o mistério, a formação da igreja, que é fruto da graça. Por quê? Porque Deus fez parar a história profética dos judeus, mas ficou uma semana de anos para trás, que ele vai ter que tratar com eles. E por último, volte um pouco em Romanos, você vai encontrar no último capítulo, capítulo 16, nós encontramos o apóstolo Paulo novamente recebendo do próprio Senhor esta revelação. Versículo 25 até o final diz assim: ora, àquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, mas agora manifesto e por meio das escrituras proféticas, e está se referindo aqui a Daniel e outros textos, segundo o mandamento do Deus eterno, dado a conhecer a todas as nações para obediências da fé. Ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todo sempre. E a igreja diga amém. Amém. Aqui está esse mistério. Esse mistério só foi revelado porque Jesus foi rejeitado como Messias de Israel naquela última semana. Na dispensação da graça, a salvação, tanto para os judeus como para os não-judeus, que são os gentios, é pela graça. Isso está bem claro em Efésios 2, versículo 8 e 9. Vamos ler juntos, está aqui, ali para você, mais fácil. Vamos ler juntos? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É pela graça. Graça é favor não merecido. Nós não merecíamos, mas Deus nos deu gratuitamente em Cristo a salvação. Por isso, amados, é importante nós entendermos isto, porque hoje, se um judeu quer ser salvo, ele tem que se converter e receber o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. A dispensação da graça. O período da graça, ou a dispensação da graça, está acabando. E quando isto acontecer, Deus voltará a tratar profeticamente com os judeus. Deus cuida daquele povo, irmãos. Deus cuida da sua herança. É por isso que eles são preservados. Mas profeticamente, lembre-se de que o anjo Gabriel diz: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo, né? Para fazer todas aquelas 6 coisas, que nenhuma delas aconteceu ainda. Por quê? Rejeitaram o Messias. Então, ficou uma semana para trás. E quando o período da graça estiver completo, esse parêntese que foi aberto vai ser fechado. E Deus volta a tratar com o povo judeu. Mas como nós sabemos disso, pastor? Dando início à 70ª e última semana dos anos proféticos, que é essa semana que ficou para trás. Como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso, irmãos, porque desde o século XIX, meados do século XIX, os judeus começaram a migrar para a terra da Palestina, para a terra prometida. Isto ainda lá por 1850 alguma coisa, foi criado um movimento sionista. Sião, sionista vem de Sião, Monte Sião, a volta à terra dos pais. E começaram a vir, com a Primeira Guerra Mundial, isso se intensificou mais. Os judeus começaram a ver que eles estavam sendo perseguidos em todos os lugares. E com a Segunda Guerra Mundial, então, isto ficou evidente para todos os judeus que eles precisariam de um país. Porque o Holocausto de Adolf Hitler deixou isso muito claro.
Hitler foi um chicote nas mãos de Deus para trazer os judeus de volta para a Palestina, de volta para Israel, para fundar um moderno Estado de Israel. Israel é o país que mais recebe imigrantes no mundo. Nenhum país recebe tanto imigrantes como Israel. Os judeus estão ainda espalhados pelo mundo. Tem mais judeus fora de Israel do que dentro de Israel. Mas nos acontecimentos que virão agora, especialmente na entrada desta última semana, vai mostrar que o único lugar seguro para eles é Israel. E Deus está então movendo. É como se o palco estivesse sendo montado, os atores estivessem prontos, tudo está pronto na hora de começar o espetáculo, que será essa última semana de anos. Essa última semana de anos que ficou para trás. Profeticamente falando, Deus está na iminência de voltar a tratar com Israel. Os irmãos se lembram, pelo texto que lemos, que o anjo divide a profecia em 3 partes. Já vimos 2, agora vamos ver a terceira parte, que é aquela parte que dura uma semana de anos, ou seja, 7 anos. O anjo Gabriel, então, ele divide esta última semana de anos em 2 períodos de 3 anos e 6 meses, cada um deles. No primeiro período, espiritualmente falando, eu estou aqui dando um enfoque espiritual. 2 coisas vão acontecer. Vão começar, ou vão se intensificar, eu diria até que vão começar e intensificar as dores de parto da igreja de Cristo. E vai surgir também a grande prostituta, que é a igreja cristã apóstata, só no nome, cujo embrião é o Concílio Mundial de Igrejas, criado em 1949 e que tem a sua sede em Genebra. Irmãos, o anticristo vai formar uma igreja cristã mundial, que vai reunir todas as grandes religiões, inclusive a religião cristã. Presta atenção, o cristianismo também vai entrar, muitas igrejas ditas cristãs estarão integrando esta grande prostituta do capítulo 17 do livro de Apocalipse. Isso no primeiro período dessa última semana, ou seja, nos primeiros 3 anos e meio. O segundo período também tem espiritualmente falando, tem 2 acontecimentos importantes. O primeiro é o arrebatamento da igreja. E o segundo, o começo da grande tribulação, que vai durar os últimos 3 anos e meio. Então, a grande tribulação vai durar 3 anos e meio, conforme Jesus nos ensina na sua palavra. Vejamos, então, esta última semana, 70ª semana. Esta última semana da profecia, ela começará com o anticristo, que é o príncipe que há de vir, do texto que nós lemos, versículo 26, fazendo um pacto firme com muitos judeus para durar uma semana de anos, para durar 7 anos. É interessante você observar o seguinte, olha aqui para mim, quero te chamar a sua atenção para esse fato. Quando o anjo Gabriel trouxe esta revelação, Jerusalém e o templo estavam em ruínas. O primeiro templo e a cidade de Jerusalém estavam em ruínas. E o anjo fala já da destruição do segundo templo. Ele fala, e a Bíblia diz, o anjo fala ali no versículo 26, que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ou seja, já estava destruído por Nabucodonosor, mas o anjo está dizendo, olha, vai haver uma reconstrução, e realmente houve, sob o comando de Esdras, Neemias e Zorobabel. Eles voltaram do cativeiro, reconstruíram o templo, levaram para reconstruir a cidade e o templo 49 anos. A vida foi seguindo normal, com altos e baixos, profetas e reis, e as coisas foram indo, até que eles foram sendo conquistados, primeiro pelos persas, depois pelos gregos, depois pelos romanos. E quando Jesus nasceu, ele nasceu no Império Romano, sobre Augusto. Augusto era o imperador. E aí, Jesus cresceu, ensinou e morreu,
né, na 69ª semana. Então o anjo diz, olha, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Nós sabemos que o segundo templo, que foi erigido pelos exilados que voltaram da Babilônia, ampliado e embelezado por Herodes o Grande, aonde Jesus pregou, foi esse templo que ele foi lá, olhou, estava tudo em ordem, se separou, né? Esse templo chamado de Templo de Herodes. Esse templo foi destruído pelos romanos no ano 70. Agora preste atenção no que o anjo diz. O anjo disse assim, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Que cidade? Jerusalém, né? Destruirá a cidade e o templo. No ano 70 isso aconteceu. Então o anticristo, ele não disse que o príncipe que haveria de vir é que diria e destruir, mas o anjo disse, o povo do príncipe que há de vir. O príncipe está no futuro, mas o povo está no passado para nós, ou seja, o povo é o povo romano. Por isso é que o anticristo terá que vir do antigo império romano. Ele não pode vir de outro lugar. Ele não será um nicaragüense, como tem aí o senhor 666, que de vez em quando eu recebo alguém me perguntando sobre esse plano que ele tem. Ele é um espertalhão. Ele quer 666 pessoas que doem a ele 1 milhão cada um para participar do futuro governo do homem, dele na face da terra. Cuidado com essa gente. Por quê? Porque ele tem que ser do antigo Império Romano. A Nicarágua nem era descoberta nessa época, a América Central, não tem nada a ver com isso. Então, o povo do príncipe que há de vir, o príncipe que há de vir é o anticristo, e o povo é que vai destruir a cidade de Jerusalém e o templo, como aconteceu no ano 70. Por isso, o anticristo ele vem do antigo Império Romano restaurado ou redivivo. E ele diz, fará um pacto firme com muitos judeus para durar 1 semana. Agora, esse príncipe que há de vir, irmãos, ele será recebido como o Messias de Israel. Jesus disse em João 5,43, eu cito de cor, Jesus disse, eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebestes. Se outro vier em seu próprio nome, a este recebereis. Ou seja, Jesus veio em nome do Pai, em nome de Deus, e os judeus não o receberam como Messias. O anticristo virá em seu próprio nome. E Jesus disse, a esses vocês vão receber. Lamentavelmente, os judeus ainda terão que passar, nesta última semana, por essa tragédia. Eles vão receber o falso Messias, que é o anticristo, como se fosse o verdadeiro Cristo. Eles rejeitaram o verdadeiro e vão receber o falso. E esse falso vai fazer um estrago. Primeiro vai ajudá-los. Então eles vão receber esse homem como o Messias de Israel. E ele vai autorizar, porque ele vai estar governando uma confederação de nações na Europa, ele vai autorizar a reconstrução, ou a construção do terceiro e último templo no Monte Moriá. Monte Moriá é onde foi construído o primeiro, reconstruído o segundo e será reconstruído o terceiro. E ali é que estão as duas mesquitas de Al-Aqsa e Domo da Rocha. Nós conhecemos isso aí, está no coração de Jerusalém. É o Monte Moriá, aonde deverá ser construído o terceiro templo. Irmãos, quando eu ministrei o ano passado sobre Gog e Magog, eu disse que provavelmente haverá uma guerra de Israel, com outros países árabes, e Jerusalém possivelmente poderá ser destruída. Eu não sei se será assim, se será um terremoto, como vai ser, mas aquelas duas mesquitas vão desaparecer para que possa ser reconstruído o terceiro templo. E tudo está pronto para a reconstrução do terceiro templo. Todo o material já está em Israel. As pedras foram lavradas na Califórnia e trazidas. Elas serão colocadas com encaixe. Tudo está pronto. As colunas estão prontas. As vestes sacerdotais estão prontas. Tudo está pronto. Em pouco tempo, alguns meses, o templo estará pronto e funcionando.
até mesmo a chamada novilha vermelha, que dá início aos sacrifícios mosaicos da lei de Moisés, já está pronto, já está em Israel. Foi aperfeiçoado geneticamente este animal na Holanda e ele já está em Israel, a chamada novilha vermelha, que vai dar início a esse sacrifício. Tudo está pronto, as vestes sacerdotais. Apenas falta uma autorização, alguém que vai ter autoridade. Ao fazer esse tratado de paz e de proteção a Israel, para durar 7 anos, ele autorizará também a reconstrução do templo. Só que ele vai profanar esse templo no devido tempo. A primeira parte, então, dessa última semana, o início, irmãos, desse período, o início desses 3 anos e meio, será também um período de sucesso para o governo do anticristo. Com a sabedoria de Satanás, tanto o anticristo como o falso profeta, eles começarão a resolver praticamente todas as crises do mundo. Esses 2 homens, eles são imortais. Quero já chamar a sua atenção. Depois eu vou falar, mais para frente, eu vou falar sobre o anticristo, né, e vou falar sobre o falso profeta. Mas eles vão resolver os problemas do mundo, porque hoje o que falta no mundo é uma espécie de liderança. Não sei se você ouviu, há poucos dias atrás o Papa editou uma encíclica, alguma coisa assim, que ele pede um governo unificado na mão de um homem para resolver os problemas do mundo. Vocês se lembram disso? Saiu na televisão, tem um material na internet, etc, etc. O mundo está clamando por um líder, e esse líder já está aí. O anticristo já está na terra. E ele é um homem especial, ele receberá o poder, a unção, ele receberá a autoridade de Satanás, a sabedoria de Satanás, e ele vai governar com poder total. E bilhões de pessoas vão seguir este homem. E olha, preste atenção, nós os cristãos, nascidos de novo, eu estou falando cristãos nascidos de novo, de toda e qualquer religião cristã, desde que seja nascido de novo, nós vamos se ver muito mal. Por quê? Porque quando o anticristo assumir, a igreja estará aqui na terra. Eu vou mostrar isso daqui um pouquinho. E eu quero dizer para os irmãos o seguinte: imagine um homem que se apresente com autoridade e poder e diga assim: vou resolver esse problema da criminalidade. Vou acabar com a droga no mundo. E com a droga, com o comércio da droga, quando você acabar com o comércio da droga, você acaba com toda essa criminalidade que está por aí. Como é que se faz isso, pastor? Simples. Já está pronto. Eu vou mostrar quando eu falar sobre o anticristo. Um chipzinho que é implantado no dorso da mão ou na testa, uma bateria de lítio, e ninguém pode comprar ou vender se não tiver este chip. Só compra e vende. Agora, o que vai acontecer com os traficantes? Não vai ter mais dinheiro. Dinheiro vai perder o valor. O anticristo vai decretar que ninguém mais pode usar dinheiro. O dinheiro perde o valor. Então, os traficantes não têm como comprar. Os usuários não têm como comprar e o traficante vai vender como? A droga. Porque não vai ter uma empresa lá que vai vender droga que você possa passar no scanner, né, a sua testa ou a sua mão e pedir lá tantos gramas de cocaína, tantos gramas de heroína, isso, mais aquilo. Não vai ter venda de droga. Não vai ter lavagem de dinheiro. Não, irmãos, vai ser uma maravilha. As pessoas vão se encantar. E o que tem colocar uma marquinha? Isto a igreja ainda está na terra. Não será obrigatório, mas nós seremos ridicularizados, nós seremos retrógrados, nós seremos até perseguidos por não aceitar esse novo avanço tecnológico. Para acabar, nós vamos ser contra acabar com o tráfico de drogas, nós vamos ser acusados disso. Você está percebendo aonde a coisa vai chegar? Não vai haver mais dinheiro, nem cartão de crédito, porque cartão de crédito a pessoa rouba, ou pega, o bandido pega e faz você ir lá e sacar com a sua senha. Não tem senha, passa ali num visor óptico
que faz a leitura e você compra o que quiser, debita e credita naquelas contas. Então vai ser desse jeito. Então ele vai resolver esses problemas de crise. Esse período, irmãos, a primeira parte dessa 70 semana, ou da 70ª semana, será também um período de grande mover do Espírito Santo sobre a igreja. A igreja vai receber esse derramar do Espírito Santo sobre os santos, né, para operar grandes sinais e maravilhas. Mas vai ser, então, o grande período da colheita. Em contrapartida, você vai ver que haverá também grande apostasia. É uma coisa que corre junto. O derramar do Espírito Santo e a apostasia. Principalmente aqueles que estão vindo à igreja ou comprometendo apenas com bênçãos. E não com o Senhor. Vão seguir o anticristo. Irmãos, vai ter um período, então, de grande avivamento, grandes sinais, grandes maravilhas operado pela igreja. Nesses primeiros 3 anos e 6 meses iniciais, 1260 dias ou 42 meses, as dores de parto se intensificarão para a igreja. Como eu falei, será, então, um período de preparação da igreja através da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós teremos que nos santificar e consagrar a Deus e depender 100% de Deus para esse período. Por isso que o Senhor vai estar operando sinais e maravilhas na nossa vida e através da nossa vida, daqueles que têm uma aliança perpétua com Ele. Mas, em contrapartida, será também um período de grande dificuldade, porque nesse último período, as 2 testemunhas estarão agindo sobre a face da terra. Elas começam exatamente quando é feito esse tratado de paz e de proteção a Israel. As 2 testemunhas começam a operar a partir de Jerusalém. Eu vou dar um estudo específico sobre as 2 testemunhas. E eles vão operar os juízos de Deus sobre a terra, descrito no Apocalipse capítulo 11. Irmãos, eu quero dizer uma coisa muito séria aqui. Não sei se você vai estar aqui para ouvir esta mensagem ou o estudo sobre as 2 testemunhas, mas eu quero dizer desde já para você que você não se coloque contra esses 2 homens, porque eles vão estar executando juízos. E muita gente, muitos cristãos, até nascido de novo, que não conhece a palavra de profecia, não vão entender. Esses homens vão estar matando e destruindo. Porque a Bíblia fala, em Apocalipse 11, que eles têm poder para fechar os céus, para que não chova em qualquer parte da terra durante os 3 anos e meio do seu testemunho. Eles têm poder para transformar a água em sangue. O que Moisés e Elias fizeram durante os seus ministérios terrenos, as 2 testemunhas vão fazer também. Vão fazer descer fogo do céu. Se você olhar para o 2º livro de Reis, o 1º capítulo, você vai ver que o rei manda 50 soldados com o seu capitão prender e trazer Elias. Elias estava lá no topo do Monte Carmelo. E o capitão chegou e disse: homem de Deus. O rei diz: desce depressa. Elias disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. Imediatamente desceu fogo do céu e fulminou aqueles 51 homens. O rei mandou outro batalhão. Lá vieram mais 51. E o comandante diz: homem de Deus. O rei diz: desce depressa. Elias repete, disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e sobre ti e sobre os teus 50 e te consuma. Fogo desceu e consumiu. 102 cadáveres tinha ali. O rei mandou um 3º batalhão e esse comandante se ajoelhou e disse: homem de Deus, seja precioso diante dos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 homens que estão comigo. Mas o rei diz: desce depressa. E o anjo disse a Elias: pode ir com ele, não tenha medo. Irmãos, uma das 2 testemunhas fará o ministério de Elias, e outra das outras testemunhas, o ministério de Moisés.
Então vai ser uma mortandade, vai ser uma destruição, será uma confusão no mundo. Isso começa em Jerusalém, e eu quero dizer para vocês que essas duas testemunhas serão verdadeiras pedras no sapato do anticristo e do falso profeta. À medida em que eles vão ganhando, vamos assim, conhecimento, as coisas começam a acontecer, as duas testemunhas serão como verdadeiras pedras no sapato. Você já andou com pedras no sapato? É difícil, né? Te incomoda, você para em qualquer lugar, arranca o sapato e tira a pedrinha dali. Imagine duas pedras grandes no teu sapato, uma no do anticristo e outra no falso profeta, né? Até que o anticristo, então, no final desses 3 anos e meio que dura o ministério das duas testemunhas, que é o primeiro período dos 3 anos e meio, ele derrota essas duas testemunhas, as mata e não deixa sepultá-las. Elas vão ficar expostas na grande praça em Jerusalém, e o mundo inteiro verá os seus cadáveres pelas câmeras de televisão, via satélite, ao vivo e a cores. Irmãos, quando o Apocalipse foi dado, como que isso ia acontecer? Mas a tecnologia se desenvolveu para acontecer nos nossos dias. Você está entendendo? O mundo inteiro, durante 3 dias e meio, verão aqueles corpos insepultos. E a Bíblia diz que toda a terra se maravilhará seguindo a besta. E vão dizer assim, quem poderá batalhar contra a besta? Quem é a besta? O anticristo. É nesse momento que ele vai profanar o santuário e exigir adoração, e vai começar a grande tribulação. Entretanto, 3 dias e meio depois, essas duas testemunhas ressuscitam, elas ouvem uma voz, eu creio que todo mundo vai ouvir essa voz, subi para cá. E de repente, o que ocorre? Elas ficam em pé. Eu posso imaginar o terror que virá sobre a humanidade. Vai começar tudo outra vez. Por quê? Porque esses homens feriram a terra com toda sorte de praga, quantas vezes eles quiserem. Irmão, nunca se coloque contra esses 2 homens. Muitos líderes vão dizer, esses homens não são de Deus. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. E esses aí só matam e destrói. Quem mata e destrói é o diabo. Eles se esquecem que a moeda tem 2 faces. Deus é amor, mas Deus é também justiça. Eles estarão trazendo ou executando os juízos de Deus sobre esta última geração. Por isso, tome cuidado. Eles vão ressuscitar e subir. Nesse momento, a 7ª e última trombeta, lá no capítulo 11 de Apocalipse, soa e a igreja é arrebatada. Você pode dizer aleluia? Glória a Deus. Espero que você esteja entre os santos que serão tirados da terra. Irmãos, vai ser exatamente na metade desses 7 anos. Santos são tirados da terra nesta ocasião. A igreja será arrebatada na metade dos 7 anos. Pastor, por que o senhor diz isto? Eu digo isto por causa de alguns textos que Jesus falou. Algumas coisas que estão na Bíblia que mostram que a igreja será arrebatada exatamente nesse período. A segunda metade das 70 semanas de Daniel, irmãos, ela começa então com o anticristo quebrando esse pacto firme que ele fez com muitos judeus. E lá no texto do versículo 27 está escrito, e na metade da semana fará cessar o sacrifício que ele mesmo tinha autorizado, ele faz cessar, e sobre as asas da abominação virá o assolador. Começa então a grande tribulação predita por Jesus em Mateus capítulo 24, versículos 15 a 28, Jesus fala desse período. E nos versículos 15 e 21, Jesus diz textualmente essas palavras. No 15 ele diz, quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação desoladora, que é o anticristo, predita pelo profeta Daniel, quem lê e entenda, Jesus está se referindo a Daniel 9, capítulo 9, versículo 27, estar no lugar santo significa estar dentro do templo,
o templo será reconstruído, e o templo dos dias, desde o primeiro, o segundo e esse terceiro templo, ele tem 3 partes, irmãos. Os átrios, que são as partes externas, o lugar santo e o santo dos santos, onde ficava a arca da aliança. Os sacerdotes entravam na parte chamada lugar santo. O povo ficava fora. O povo ficava nos átrios, e o átrios das mulheres, os átrios dos homens, os átrios dos gentios, os átrios das crianças, né? Que eram aquelas partes que tinha externo, não entrava dentro do templo. O anticristo vai colocar o seu trono ali e vai exigir adoração. Você quer ver como a Bíblia diz isso? Isso na metade da semana. Abra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu faço questão de ler esse texto, porque aqui nós ficamos sabendo que o arrebatamento da igreja, ele não se dá antes que o anticristo profane o terceiro e último templo, na metade da semana. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, eu já estou chegando no fim, capítulo 2, está escrito assim: Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, olha aqui para mim, o que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele? Arrebatamento. Paulo poderia ter escrito, quanto ao arrebatamento, vamos ler, continuar, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como sido enviada por nós, como se o dia do Senhor já estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto aqui, essa palavrinha isto, está se referindo à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, ou o arrebatamento. O arrebatamento, não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Quando ele fará isso? Na metade da última semana. É quando ele, então, quebra o pacto e se apresenta para ser adorado como Deus. Os judeus, irmãos, por mais poderoso que seja um homem, jamais adorarão um homem como Deus. Eles preferem morrer. É por isso que Jesus, quando ele fala sobre a grande tribulação, ele diz, olha, quem estiver no campo, não volte para pegar coisa alguma da casa. Quem estiver no telhado, não desça, né? Porque vai ser um período terrível, porque a grande tribulação começa em Jerusalém, mas ela vai espalhar pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. Os judeus vão sofrer mais o primeiro impacto. Por isso ele diz, orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado. Ai das que estiverem grávidas, ai das que amamentarem. Por quê? Vai ser muito difícil uma mulher grávida subir, se esconder naquelas montanhas, né, naquelas cavernas. Você pode imaginar isso no inverno, num dia de chuva, no inverno, né? E o povo do anticristo vai estar pronto para a perseguição. Então, Jesus fala, né, quando virdes estar no lugar santo, a abominação da desolação, ou desoladora, predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda, porque então haverá, diz o versículo seguinte, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Outras versões diz desde que há homem sobre a face da terra. Quando é que começa? De acordo com 2 Tessalonicenses 2, o versículo 4 diz, aquele que se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. E Paulo continua dizendo, não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado. Quem que o detém? É o Espírito Santo que está na igreja. Enquanto a igreja estiver aqui,
o anticristo não tem condições, Satanás não tem condições de assumir o poder total. Porque a igreja tem autoridade sobre o reino das trevas. Mas a hora que a igreja for tirada, ele quebra esta aliança, quebra esse pacto, exige adoração, profana o santuário, exige adoração. E quem não adorar vai ser decapitado, será morto. Isto vai ser na metade desta última semana. Glória a Deus, porque a igreja não entra na grande tribulação, que é o final, os 3 anos e meio finais. A igreja é tirada para fora. Mas quem ficar para trás vai ver estas coisas. E eu vou dar um conselho desde já para você. Se você ficar para trás, por não levar a palavra de Deus a sério, a santificação a sério, fuja. Eu dou o mesmo conselho que Jesus dá. Quem estiver no monte, no campo, fuja. Quem estiver no telhado, não desça para pegar a capa, não. Fuja. Fuja porque você vai ser caçado. Você vai ser caçado, né, porque o anticristo fará isto. Como é que vai terminar, pastor, essa 70ª semana? Qual vai ser o fim disso tudo? Irmãos, os 7 anos finais do governo do homem sobre a terra, porque hoje Satanás governa a terra através dos homens, não é Deus que governa a terra. Tem muita gente que confunde as coisas. Adão cometeu alta traição e entregou o governo da terra que Deus tinha dado a Adão. Deus disse: domine sobre os peixes do mar, as aves dos céus, répteis, domine sobre tudo, Adão. Adão entregou o governo, o domínio para Satanás. Foi por isso que ele fez aquela atrevida proposta a Jesus na tentação do deserto, quando ele diz: se tu, prostrado, de joelhos, me adorares, tudo isso te darei. Ele mostrou os reinos que haviam sobre a terra e os que haveriam no futuro. Ele diz: tudo isso eu te darei, porque é meu, me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Adão entregou. Jesus, quando ele estava para ser preso, ele diz: eis que o príncipe deste mundo se aproxima e dele nada há em mim. Então, irmãos, o final, os 7 anos finais do governo do homem da terra, sobre a terra, eles vão terminar na terrível batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon é outro estudo que eu vou dar mais para frente, mas é um estudo tremendo. Quando o 7º anjo toca a 7ª e última trombeta, em Apocalipse 11:15, a Bíblia diz que grandes vozes no céu se ouviram dizendo: o reino do mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia. Irmãos, é a pedra que foi cortada sem auxílio de mãos e que atingiu a estátua nos pés e foi destruindo tudo, conforme aquele estudo sobre a grande estátua do sonho de Nabucodonosor. E essa pedra encheu toda a terra. É o reino de Deus que vai ser implantado lá no céu, na 7ª trombeta que convoca a igreja para o arrebatamento. Ouve-se vozes dizendo: o reino do mundo, presta atenção, o reino do mundo, o reino do planeta Terra, passou a ser do Senhor e do seu Cristo, porque Jesus pagou o preço da redenção, não somente dos homens, mas também deste planeta e de todos os animais e seres vivos que habitam este planeta. Sabe, irmãos, nós às vezes não entendemos. Eu, quando vejo aqueles filmes do National Geographic, né, um bicho comendo o outro, né, caçando, pegando o mais fraco e comendo, não era para ser assim. Se você olhar lá no livro de Gênesis, no 1º capítulo, você vai ver que Deus deu como alimento para os animais ervas, e para o homem ervas e frutas. Não era para bicho nenhum comer outro bicho, mas por causa do pecado que entrou no capítulo 3, isso no capítulo 1. Por causa do pecado que entrou no capítulo 3, o pecado deformou, alterou, e hoje os animais comem uns aos outros. Mas isso vai acabar. Isto vai acabar principalmente no milênio. Final dessa 70ª semana, irmãos, terminará com a vitória de Cristo e dos seus exércitos de anjos. Apocalipse 19, versículo 11 até o 21,
que descreve a batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon, Jesus Cristo, ele vem montado num cavalo branco, né? E ele vem com o nome escrito na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Suas vestes estão salpicadas de sangue. Ele vai travar esta batalha. Essa batalha do Armagedon é uma coisa terrível. Esse lugar existe em Israel, ao norte de Israel. É o Vale de Megido, ou Armagedon. É o mesmo lugar que a Bíblia cita também como o Vale de Jeosafá e as Campinas de Jezreel. É o mesmo lugar. Ali se travará a batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon, só para você saber, o dragão, que é Satanás, o anticristo e os falsos profetas, junto com os demônios, e mais os exércitos dos reis da terra, vão tentar impedir uma invasão extraterrestre, ou seja, Jesus com os anjos para tomar posse da terra. Você pode imaginar o que vai acontecer nessa batalha? Os demônios, Satanás, falso profeta, o anticristo e todos os demônios, juntamente com os exércitos dos homens, vão tentar impedir que Jesus tome posse da terra. Mas ele vai tomar posse da terra. Apocalipse 19 descreve esta batalha, que nós faremos esse estudo mais para frente. Encerra-se assim o governo de Satanás sobre a terra através dos homens. Satanás será preso, com ele os demônios, lançado no abismo. O anticristo e o falso profeta serão presos e lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre. E todos os exércitos dos homens serão, todos os homens que pertencerem a esses exércitos serão mortos. Serão mortos. Milhões e milhões de soldados perderão a vida na batalha do Armagedon. Inaugura-se o reino de Deus sobre a terra, aleluia. É o milênio. Por isso que Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que está nos céus. O que ele disse? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. No céu não tem problema. A vontade de Deus é plenamente feita, mas na terra não. Na terra é feita a vontade de Satanás, a vontade dos homens, egoístas, mas não a vontade de Deus. Porque se a vontade de Deus fosse feita na terra, este mundo não estaria como está. Apenas naqueles que nasceram de novo é que a vontade de Deus prevalece, não é verdade? E deve ser assim, sobre esses que nasceram de novo. Mas o mundo jaz no maligno. Mas o reino de Deus vai ser implantado. De Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que a terra se encherá. Assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá da palavra do Senhor. Irmãos, será outra coisa. É o estudo do milênio que nós vamos fazer bem no final, um estudo glorioso. Nós podemos dizer Maranata? Maranata. Esta palavra no aramaico se escreve assim, Maranata, ou Maranata. E é traduzido na Bíblia como, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. É uma expressão da alma, mas uma tradução melhor seria, nosso Senhor, venha. É como se a igreja estivesse clamando no meio daquela dificuldade, nosso Senhor, venha. Nosso Senhor, venha. Maranata, Maranata. Maranata significa, nosso Senhor, venha. Irmãos, a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Salvador, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória. Aleluia. É esse dia que nós estamos aguardando. E esse dia ele chegará no final da 70ª e última semana de anos proféticos. Irmãos, o palco, como eu disse, está montado. Os atores estão prontos. Só falta começar o espetáculo da última semana de anos. Algumas coisas ainda vão acontecer, mas nós somos a geração final em que todas estas coisas vão acontecer. Aleluia! Glória a Deus. Fique em pé nesse instante, nós vamos encerrando aqui.
Levante as suas mãos para os céus. Pai, nós te glorificamos por causa da tua palavra, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Jesus, tu disseste que aquele que te segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E nós te seguimos, e nós sabemos, ó Pai, o que vai acontecer. Os homens ímpios não sabem, eles não sabem de coisa nenhuma, são como cegos tateando, mas a tua palavra nos revela as coisas que em breve vão acontecer, para que nós nos preparemos, ó Pai, para que façamos a tua obra, Jesus, enquanto é dia, porque vai chegar a noite quando ninguém mais vai poder trabalhar. Ó Deus, eu quero te pedir, desperta a tua igreja em todos os quadrantes da terra, Pai, para que a tua igreja, Senhor, viva uma vida de santidade, de compromisso, e que nós sejamos cartas vivas, Senhor, pedras vivas, ó Pai, que as pessoas queiram saber o que nós temos de diferente, por que somos assim, abrindo-nos a oportunidade de testemunhar os feitos do Senhor na nossa vida. Limpa a tua igreja, Senhor, lava pela palavra a tua igreja e prepara os teus santos para o arrebatamento. A nossa oração é Maranata. Ó Senhor, vem logo, Senhor. Nosso Senhor, venha. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus.